Bem, este é um dos vídeos mais caros da CCI. Não prometo ser curto. Então, se você não quer, pode sair, pode desistir. E se você gosta de vídeos longos, tá aí uma oportunidade de você ter acesso a informação muito privilegiada, tá certo? Porque a CCI ela traz análises profundas. E se eu fosse fazer uma palestra sobre o que eu vou falar aqui, talvez eu devesse cobrar uns 500 mil reais, mas eu vou fazer isso de graça para você. E tudo que você pode fazer, se você gostar, é no final contribuir aí com qualquer valor nessa nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, que aparece aqui. Esse é o vídeo 444 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criado para pacificar o país e chegar à verdade. Então, vamos ao que interessa, trazer um dos temas mais importantes do momento. Para você entender profundamente essa conjuntura política brasileira e sair, sabe, dessa questão que polariza, sabe, que deixa a sociedade dividida, que é uma espécie de psicose em massa. Mas vamos trabalhar com as análises, tá certo? Eu trouxe aqui uma fala do ministro Barroso, presidente do STF, em raro momento de lucidez, antes do acordão entre as esquerdas, tá certo? Na época que a Lava Jato estava sobressaindo e que aí já tinha uma turma querendo minar a Lava Jato, tá certo? E ele foi um defensor da Lava Jato. Então, esse momento dessa fala dele, né, que é sublime, da lucidez que ele mostrou nesse diálogo, e nós vamos assistir agora. Preste atenção. Houve uma quantidade impressionante de coisas erradas entranhadas na estrutura do Estado. A corrupção no Brasil foi uma criminalidade estrutural e institucionalizada e sistêmica. E eu acho que verdadeiramente a Lava Jato ajudou a desvendar isso e a mudar a cultura de impunidade no país. Eu não sou um revisionista nessa matéria, não. É claro que você pode encontrar um erro aqui, um erro ali. Agora, todos os melhores advogados criminais do país, de lupa, acho que acharam muito pouca coisa errada para você desacreditar a operação. E ela mudou o Brasil. Infelizmente, houve decisões judiciais das quais eu discordo que retardaram um pouco esse processo. Porém, a sociedade já mudou. E acho que a Operação Lava Jato ajudou a mudar a sociedade, que deixou de aceitar o inaceitável e desenvolveu uma imensa demanda por integridade, por idealismo e por patriotismo no Brasil. Bem, essa fala dele deixa bem claro, porque o que aconteceu foi que uma parte da sociedade se descolou dessa psicose em massa, né, que defendia, né, dois governos, duas plataformas de esquerda, a socialista e a social-democracia, PT, PSDB. Então, nas eleições, a gente assistia uma disputa entre dois grupos que tinham uma identidade muito própria, né, que era o socialismo, tanto o socialismo de esquerda do PT como a social-democracia, que era um socialismo mais light, né, do PSDB. Mas todos dois partidos de esquerda. E aí a sociedade, sabe, estava desgostoso de ir para as urnas. Por quê? Porque era tudo o mesmo do mesmo. Um acusa o outro de corrupção, o outro fala que o outro é pior do que ele, e aí ficou aquele debate entre vote no menos pior, entendeu? A coisa de desacreditar, né, da classe política. Então, isso foi acontecendo, e quando veio a Lava Jato, que veio uma demanda do PSDB na época, que era a social-democracia, que percebeu que né, o socialismo do PT estava se solidificando das instituições. Depois de 4 vitórias consecutivas para presidente da República, né, o PSDB entendeu, olha, estamos perdendo
o controle do Estado. Quer dizer, a social-democracia estava perdendo o controle para a socialista, né? a ala socialista da política brasileira. E aí eles ingressaram com esse movimento da Lava Jato, que é um movimento que fala, nós conhecemos as entranhas do poder, sabemos por onde vai o dinheiro da corrupção, é só seguir o dinheiro e que nós vamos chegar aonde está, né, o X da questão para a gente desbancar o PT desse governo. Só que, nesse meio tempo em que o PT governou durante 4 governos presidenciais, Lula, Dilma, houve uma espécie de consórcio, sabe, de loteamento das estatais entre essas duas forças políticas, socialista e social-democracia. Então, depois que o Lula ganhou, o Lula teve que abrir concessões para continuar fazendo maioria no Congresso, porque o mecanismo da vitória do PT nas eleições, a partir do primeiro governo de Lula, tem a ver com esse mecanismo aqui, o que a gente chama, que está exposto no nosso relatório, que é bem abrangente, que te dá uma dimensão exata do que acontece, do que passou a acontecer a partir da entrada do PT no governo federal. Então foi esse mecanismo que foi usado nas eleições a partir, né, do primeiro governo do Lula, que propiciou essa permanência, sabe? Essa quebra de alternância de poder com a social-democracia. E aí houve esse incremento, falou assim, olha, vamos desbancar esse povo, ainda que vai sobrar para a gente, porque nós como dizer assim, rateamos, né, fatiamos as estatais, porque nós tínhamos os governos estaduais, São Paulo, Minas, né, outros estados fortes. Então, de uma certa forma, o PSDB ainda tinha parte, né, no orçamento nacional, né, em alguns estados fortes. E segurava as estatais, dividindo esse, né, fatiando esse mecanismo. E aí foi assim que o PT conseguiu criar maioria, né, no parlamento para aprovar seus projetos. E aí o que aconteceu nesse meio termo? Ainda no primeiro governo do Lula, essa coisa de fatiar o Estado, sabe, entre a social-democracia e o socialismo, fez com que as tetas, né, do governo federal fossem ficando pequena para o volume de pessoas que estavam, né, de políticos que estavam entrando nessa embarcação. Aí nasceu na época o chamado de mensalão, né? E quem deu esse nome do mensalão foi o deputado Roberto Jefferson na época, né? Que acabou custando o mandato dele, mas ele bateu de frente. Por que o Roberto Jefferson, na época, bateu de frente, né, contra o José Dirceu, denunciando esse esquema, né, do mensalão? Porque o PTB era a base do governo Lula, o PSDB era a oposição, mas era uma oposição disfarçada, porque o PT estava cooptando lideranças do PSDB para ganhar a maioria no Congresso para poder votar. E aí, em troca disso, o PT foi abrindo mão, né, de algumas facilidades de estatais, né, de onde sai um orçamento aí para dividir dinheiro para a campanha, foi assim, meiando isso com o PT. E na expectativa de ganhar no tempo, falou assim, olha, a gente faz um governo, coloca alguns ministros no STF, alguns ministros no STJ, alguns ministros no STM e, né, alguns membros no Ministério Público, né, vamos investir em jornalista na imprensa, vamos investir nas universidades e nós vamos consolidando o nosso projeto socialista. E aí vem o segundo mandato do Lula, né? O PSDB perdeu de novo, aí a social-democracia ficou refém, mais uma vez, desse mecanismo que a gente divulgou aqui, que na época a social-democracia não conhecia, e foi propiciando essa continuidade do PT. E o PT foi ampliando a sua penetração no poder judiciário, né, nas universidades, né, no jornalismo, né, no Ministério Público, até nas forças policiais, né? Ele foi capilarizando, né, essa linha ideológica dele. E isso foi preocupando, né, a social-democracia de uma certa forma. Então a queda o que está acontecendo com o deputado Roberto Jefferson hoje
Foi por quê? Porque quando estava essa distribuição que o PT começou a fazer das tetas do governo com o PSDB, aí estava faltando tetas. Aí o PTB, que era do partido Roberto Jefferson, que tinha uma das tetas, né? Aí o pessoal falou assim, ó, vamos deixar ele de lado, né? Vamos ver se a gente coloca mais gente do PSDB aqui e tal, ou de outros partidos, né, que não eram da base do PT, mas que vai ampliar a nossa base, e a gente vai distribuindo isso aí. O Roberto Jefferson, se sentindo, né, colocado de lado, o seu partido, fazer, pô, a gente apoiou você, defendeu o seu governo, faz parte da base, e agora vocês estão tirando tetas nossas para passar para o PSDB, aí você vem Furnas, Eletrobras, sabe, outras, Correio, aí você vai vendo, aí o pessoal falou assim, vamos ficar livre do Roberto Jefferson, que ele está sendo um empecilho. Aí começaram a trazer, né, denúncias do Roberto Jefferson envolvido nesses esquemas, né, de não democráticos para apoiar o governo. Aí ele falou, vai para cima de mim? Não, eu vou denunciar vocês. Esse governo aí está passando por baixo do pano, né, ajuda financeira para a oposição, principalmente o PSDB, que fica gritando que é oposição ao governo do PT, mas está recebendo, né, dinheiro por baixo do pano aí, mensalmente, para dar apoio, né, nos projetos do governo Lula no Congresso. E aí ele denunciou o tal do mensalão. Foi a primeira crise que aconteceu no governo Lula. Porque o mensalão refletiu o quê? Esse problema aqui, ó, que é um problema que atinge o processo eleitoral. Porque o PT foi ganhando espaço aos poucos, mas ainda, né, a Câmara dos Deputados tinha uma votação mais para a linha social-democrata e direita. E aí, para fazer maioria, o PT teve que fazer essa composição. Vamos subornando. E aí foi criando, sabe? Primeiro mandato, segundo mandato, terceiro mandato, quarto mandato. E aí já estava uma corrupção assim, generalizada, né? Porque o outro precisava manter a base, o PT precisava implementar o seu projeto socialista, né? Capilarizando as instituições para poder, né, dar suporte para isso. E aí foi criando, aí criou a Lava Jato. Então, a Lava Jato foi criada para desbancar o PT do governo, certo? E o PSDB assumir. Só que a sociedade já estava cansada de ver esse joguinho. Por quê? Porque os dois estavam fazendo parte da mesma ceia. Os dois estavam comendo no mesmo prato, entendeu? Ao longo desses anos. Tinha aquela oposição disfarçada, mas no fim né, aquela disputa pelo poder, mas no fritar dos ovos, o mecanismo estava sendo distribuído entre essas duas forças políticas, social-democracia e socialismo. E aí aconteceu o quê? Que parte da sociedade rompeu com esse grupo, falou, não, a gente não quer mais isso. Só que o PSDB, né, na época, apostando na Lava Jato, falou assim, ó, nós denunciamos eles. Mas aí o PT também foi para cima, falou assim, não, vocês também estão comendo o mesmo prato que a gente, ó. Vocês aceitaram o jogo, vocês fizeram parte do jogo. A sociedade percebeu isso, entendeu? E aí quando o Alckmin se lançou candidato, falou assim, agora nós vamos pegar a social-democracia e vai voltar ao poder, né? A sociedade rejeitou e essa parte da sociedade que entendeu esse jogo podre passou a apoiar quem? Alguém que era contra esse sistema. E aí o Bolsonaro se apresentou como esse outside, né? Fora do sistema. Aí a sociedade foi com ele. Então, essa parte da sociedade é que o Barroso se refere no final desse pronunciamento dele. Presta atenção. País de lupa, acho que acharam muito pouca coisa errada para você desacreditar a operação. E ela mudou o Brasil. Infelizmente, houve decisões judiciais das quais eu discordo que retardaram um pouco esse processo. Porém, a sociedade já mudou. E acho que a Operação Lava Jato ajudou a mudar a sociedade, que deixou de aceitar o inaceitável e desenvolveu uma imensa demanda por integridade, por idealismo e por patriotismo no Brasil. Pois é, a gente vê essa fala lúcida dele, né? Depois do acordão, né, você vê o cara
se perdendo no discurso. Aí dizem, né, as más línguas, ou as boas línguas, que ele é refém do José Dirceu, que ele é chantageado, né, porque tem alguma coisa que possa comprometê-lo, e se isso vier a público. Então o cara fica refém, né, dessa classe política. Ele está ali, né, com poder, mas ele foi colocado ali pelo PT. Né, falou assim, ó, você está aí para defender a gente, então a gente já tem aqui uma válvula de escape, se você pisar fora, a gente detona você. Então ele já se colocou refém. Aí a gente fica triste por isso, né, de ver que essa é a realidade nossa. Então o que acontece? Depois que parte da sociedade solidificou este entendimento de patriotismo, surge uma nova massa crítica, que não aceita nenhuma das esquerdas. Daí a necessidade do grande acordão entre as esquerdas brasileiras, socialista e social-democracia, entendeu? Para enfrentar esta casta que saiu do controle da psicose de massa. Então, essa massa de pessoas brasileiras que descolou, sabe, desse discurso de esquerda, falou, nem PSDB, nem PMDB, nem PSDB, nem PT, nem social-democracia, nem socialismo. A gente agora quer um cara radical que entre, né, com cara de honesto, que vai ser aquilo que a gente acha que pode mudar essa realidade. E aí, o que aconteceu? O PSDB, o Alexandre de Moraes, com o Geraldo Alckmin na época, né, por baixo do pano, costurou uma aliança com o Haddad para tirar o Lula da cadeia e voltar. Então as esquerdas se uniram para enfrentar quem? Não o Haddad. Quer dizer, não enfrentar o Bolsonaro, enfrentar essa massa de brasileiros que descolaram desse discurso da esquerda. E essa massa de brasileiros passou a ser uma ameaça. Por quê? Porque eles estão fora, eles são outside do discurso, entendeu? Ideológico, né? Desse discurso que eles se dizem politicamente correto. Elas entenderam que esse sistema está falido. E aí se apegou ao Bolsonaro e falou assim, vamos com esse cara, porque a gente não está mais querendo trabalhar com isso. Isso foi uma ameaça para quem? Para as esquerdas. Daí porque o Alexandre de Moraes, junto com o Geraldo Alckmin, tiveram que fazer uma parceria com o Haddad, né? Tirar o Lula da cadeia, lançar o Lula candidato a presidente, colocar o Geraldo Alckmin de vice, né? E fechar os consórcios de mídias e colocar o sistema jurídico, que já era capilarizado as ideologias de esquerda, para enfrentar essa massa crítica que se descolou desse discurso, entendeu? E que é um Brasil diferente. E aí eu vou te dar uma ideia, para você ter uma ideia a partir disso. Ó. Aqui nós temos uma imagem do presidente do TSE recebendo Jair Bolsonaro em visita de cortesia. Aí está a Rosa Weber recebendo o Jair Bolsonaro ainda em 2018, depois que ele foi eleito. E a primeira coisa que ele foi fazer nessa visita, né, foi cumprimentar, Poder Judiciário, nós estamos aqui para governar, fazer parceria. O que a Rosa Weber fez? Porque a Rosa Weber é uma pessoa de ideologia de esquerda, e de esquerda socialista, porque ela foi colocada lá pelo PT. Né? O que ela fez? Ela entregou a Constituição para o Bolsonaro, nessa visita que ele fez. E aí, a gente aqui, né, que está descolado desse discurso da esquerda, que hoje é essa massa crítica, o que a gente entendeu com isso? O que eu entendi com isso? Quando ela passou a Constituição para ele, ela quis falar o seguinte, eu estou interpretando, tá certo? Meu amigo, nós não somos aliados. Você representa uma casta da sociedade que descolou do nosso discurso e que quer um Brasil diferente. Então você, para mim, é uma ameaça. Então eu estou te entregando uma Constituição para dizer para você que para os amigos, tudo, para os inimigos, o rigor da lei. E se a lei não for suficiente, a gente vai adaptar o entendimento dela para poder te atingir. Então, esse foi o entendimento que eu passei a ter a partir desse gesto político
de Rosa Weber, como era presidente do TSE na época que o Bolsonaro foi eleito, entendeu? Em 2018. E essa mensagem diz muito isso, né? E aí segue esse corte. Rosa Weber acolheu o pedido da Procuradoria-Geral da República e abriu inquérito para apurar acusações contra o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação. A informação é da Agência Brasil. Mais cedo, a PGR informou ao STF a instauração de inquérito para apurar os fatos denunciados por 3 senadores. Uma cerimônia marcada por discursos de defesa da democracia e também de defesa à independência do Poder Judiciário. Esse foi o tom do discurso da ministra Rosa Weber, agora presidente do Supremo Tribunal Federal. Vou até abrir aspas aqui para esse trecho que a ministra disse, abre aspas, de descumprimento de ordens judiciais sequer se cogite em um Estado democrático de direito. Em outro momento também, viu, Mona Lisa, a ministra disse que o Brasil vive, abre aspas, tempos particularmente difíceis da vida institucional do país. Bem, então aí já mostra o que aconteceu já no meio da metade do governo Bolsonaro, que o STF virou, né, um projeto político de poder para confrontar esse governo do Bolsonaro, que representava essa casta da sociedade brasileira que descolou da psicose de massa daquele discurso de esquerda. Está entendendo? Então, o Poder Judiciário passou a ser um instrumento político de guerra contra o governo Bolsonaro. E aí você viu, né, que no dia que ela tomou posse, né, o Bolsonaro nem foi na posse dela, porque ela assumiu a presidência do STF na metade do governo Bolsonaro, né? E antes de entregar o cargo, ela era presidente do TSE na época, quando aconteceu aquela invasão no TSE. O TSE abriu as portas para os infiltrados ir lá fazer aquela barbaridade lá dentro, tá certo? Para dar esse discurso para a esquerda de que, olha, esse povo, essa casta da sociedade que entendeu que o Brasil não pode mais viver sob esse regime autoritário do PSDB com social-democracia, com socialismo, entendeu? Esse povo que estava protestando com relação a isso aqui, ó, que a gente divulgou no nosso relatório, né? Aí ela propiciou que isso acontecesse, antes de entregar o cargo, tá certo? Agora vamos voltar aqui, ó, para esse detalhe aqui, ó. Depois de parte da sociedade solidificou esse entendimento... A maneira que o Lula está encontrando de constituir maioria para governar não é dentro do parlamento. Deixa eu voltar aqui, botar no começo aqui, porque apertei o botão errado aqui, peraí. Então vamos partir para esse entendimento aqui, ó. Depois que parte da sociedade solidificou esse entendimento de patriotismo, como diz o Barroso, né, surge uma nova massa crítica que não aceita nenhuma das esquerdas. Daí a necessidade do grande acordão entre as esquerdas brasileiras para enfrentar essa casta que saiu do controle da psicose de massa. Vamos entender isso na prática? Encontrando de constituir... Por patriotismo no Brasil. Virar no Brasil. Peraí que eu estou fazendo merda aqui, peraí. Vai, agora vai. A maneira que o Lula está encontrando de constituir maioria para governar não é dentro do parlamento, é dentro do STF. Vocês já pararam para pensar por que ele escolheu Lewandowski? É porque está em andamento no Brasil a construção de um modelo autoritário de governança sem o parlamento. O fato do Lula não ter conseguido até hoje consolidar uma maioria no Congresso Nacional, especificamente na Câmara, tem feito o Lula virar o seu governo em direção ao STF. Então ele traz um ex-ministro, que é uma pessoa que passou muitos anos lá dentro, que tem trânsito total e absoluto dentro do STF, para que ele possa, assim, articular os interesses do governo junto ao STF, além de agradar, mais uma vez, os ministros que lá estão. Vocês não estão percebendo que as decisões desses juízes não são decisões comprometidas com as leis e com a Constituição Federal? Há um conluio, portanto, entre ministros do STF e governo Lula,
para impor arbitrariamente a vontade dele sobre o povo brasileiro, atropelando o parlamento. A lucidez de uma jurista brasileira que não se deixou mas estão contaminar. brincando com a vida alheia, com a vida das famílias que estão aqui fora sofrendo. E se fosse o pai de vocês, como é que seria? É muito bonita a história do golpe, da tentativa de golpe de Estado. É até daria uma série bonita do Netflix ou de algum canal de streaming. A história do Homem-Bomba, que usava fogos de artifício, parece que a gente está diante de um festival folclórico. Um golpe sem armas, pessoas sem poder de dar o golpe, ninguém para assumir aquele poder quando o golpe fosse dado, pessoas que esperaram a polícia chegar, grandes criminosos que esperam a polícia chegar. Diferente daqueles que essa justiça, que se diz justiça, não foi capaz de ir atrás, que foram os que escalaram os prédios do Congresso. Que é aquele rapaz do relógio, e aquele cidadão lá, ele passa por todas as casas. 2 minutos depois dos manifestantes chegarem na frente do Congresso, aquele cidadão já estava dentro da sala das lideranças, tocando fogo na sala das lideranças. E eu questiono a quem não conhece e quem está assistindo em casa, que não conhece o Congresso. Alguém de vocês sabe onde é a sala da liderança aqui no Congresso? Porque ela não é exposta para todo mundo. Então só sabe quem conhece. O que é que esse homem 2 minutos depois estava fazendo lá tocando fogo? Sozinho. Posteriormente ele estava na Praça dos Três Poderes, jogando pedra na polícia. Depois ele estava dentro do Palácio do Planalto, derrubando o relógio. O mesmo homem. Um homem foi capaz de danificar a Praça dos Três Poderes. Talvez um dia a gente tenha o prazer de ouvir essa história sendo contada de forma diferente. Porque na realidade o golpe quem levou fomos nós. O golpe de Estado é muito simples, um poder ele se sobrepõe a todos os outros e alguém usurpa daquele poder, mas o ministro Alexandre de Moraes não diz que ele que está usurpando esse poder. Porque ele pega tudo que é votado dentro dessas duas casas, dentro do Senado e dentro da Câmara. E eles lá no STF, em uma decisão, em uma canetada, derrubam o que foi votado. Derruba praticamente o parlamento. Isso sim é golpe de Estado. Essa Constituição, por esses ministros, está sendo escolhidos os artigos que podem ser usados e os que não podem. Os artigos que eles querem, que eles se afeiçoam. Então, assim, a gente viu golpe de Estado sem arma, a gente viu financiamento com dinheiro público que ainda não tinha dinheiro público, então era um financiamento fiado. Financiamento de golpe fiado, é a nova modalidade. Golpe com bala de gude e agora explosão de prédio público com fogo de artifício. Eu acho que nem se a gente for para uma revistinha em quadrinho para a criança não vai se divertir tanto quanto essa história que esses ministros criaram. E hoje, se a gente tem um país polarizado, pessoas com ódio, pessoas doentes mental, como aquele rapaz que foi lá e se explodiu o rojão, né, na cabeça. A culpa é sua, ministro Alexandre de Moraes. O senhor teve a oportunidade e tem a oportunidade diariamente de pacificar esse país, mas escolhe não fazer. É a questão mesmo dessas condenações que realmente estão sendo muito altas, mas em questão de condenação alta, a gente faz recurso. Nossa, que bonito. É muito bonito, teoricamente falando. Mas esses recursos são analisados pelo ilustríssimo ministro Alexandre de Moraes, porque ele conseguiu um feito histórico no direito brasileiro. Ele consegue ser a vítima, ele consegue ser o acusador, ele consegue ser o juiz de garantia, ele consegue ser o julgador e ele consegue ser o juiz da execução. E o ministro Barroso, que fala em legalidade, assiste tudo isso fazendo piada. Piada com a cara da população brasileira. Não há mal que dure para sempre, Jane. Não há. E a gente vai continuar lutando pelas leis nesse país. Porque se o devido processo legal fosse cumprido, a gente não estava precisando pedir anistia de ninguém. Sem direito à defesa, não tem democracia. E aí a gente vai e volta um pouco na história e vamos trazer o julgamento do Lula, né? Que eles tanto criticaram. Lula teve direito a todas as instâncias. Lula foi julgado por vários juízes e mesmo assim descondenaram para ele concorrer a uma eleição, né? O Lula teve o rito do processo dele e as defesas dele todas sendo analisadas não só por um único juiz, mas por vários. E mesmo assim eles falam em ilegalidade. É muito bonito o discurso de vocês. E agora vem para a prática. Cadê aquele pessoal que defendia direitos humanos? Direitos humanos, porque vocês que são contra os direitos humanos, cadê esse pessoal quando Clésão morreu? Bem, então, pela fala dessa advogada, que é advogada de alguns presos políticos do 8 de janeiro, ela chamou a atenção para essa questão, sabe, da polarização, da pessoa ficar depressiva. Então, o que está acontecendo é o seguinte, porque o governo, essa esquerda que está aí, que se colocou, né, através disso aqui, e que a gente já reconheceu, e que a sociedade já reconheceu, na sua maioria já reconheceu, como é que é o processo, entendeu?
sofre o quê? Uma descarga emocional, porque esse consórcio de mídia despeja, sabe, essa psicose de massa para, sabe, desqualificar o outro, desqualificar esses brasileiros que entendem que o Brasil precisa mudar, precisa sair fora dessa, né, daquilo que o Barroso disse no começo. Né? A sociedade acordou para isso. Só que quando essa sociedade acordou, e que aí nem o PSDB, nem o PT, nem a social-democracia, nem o socialismo levaram, entendeu, o apreço da sociedade, o que eles fez? Eles se uniram, fizeram um monobloco para enfrentar essa maioria da população brasileira que hoje quer essa mudança. E aí você vê o quê? Você vê eles se abusarem do Poder Judiciário, por quê? Porque eles já não conseguem fazer maioria no Congresso, né? E aí tentam governar com o Supremo. E aí é aquilo que eu te falei, né? Aos meus amigos, todos. Aos meus inimigos, o rigor da lei. E se a lei não se adaptar, a gente interpreta ela a nosso modo. Então isso vai criando uma injustiça tão grande, né, que a sociedade vai vendo. E aí, para incriminar essa massa da sociedade brasileira, que entende que tem que mudar, que é uma massa legalista, uma massa consciente, uma massa que se descolou dessa psicose de massa implantado pelo discurso, né, da propaganda socialista e social-democracia, né? O que eles sofrem? Eles sofrem essa perseguição dessa classe política, entendeu? Que estão vendo que eles se rebelaram e não aceitam mais, né, essa doutrinação. E aí o que eles fazem? Eles fazem uma espécie, né, de maquiar, que são colocam pessoas falando que é parte dessa massa, para colocar essa massa como agressiva contra o Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque essa massa está questionando o abuso da autoridade do Poder Judiciário para ultrapassar, né, o poder do Congresso, que é o poder do povo. E aí ele joga isso para essas poucas pessoas que ainda têm essa psicose, né, de que não, né, a ultradireita é isso, é aquilo, é fascista, né? Então, para incrementar esse ódio, eles vão polarizando. Hoje nós estamos, né, na metade do governo Lula e eles não fazem outra coisa do que tentar incriminar o governo Bolsonaro. Por quê? Porque ele representa essa maioria da população que quer a mudança. E aí o que eles fazem? Eles se transformam, né, se camuflam dessas maiorias, né, de parte representativa dessa maioria da população. Para quê? Para incriminar essa população, para que os outros que ainda estão nessa psicose de massa acham que essa população que quer mudança, que quer transformação, são perigosas. E aí criam esses autogolpes que nunca termina. Aí fica só na tentativa de golpe, né? E aí eu vou trazer aqui, ó, com relação ao que falam né, da tentativa de matar Lula, Alckmin, que era um esquema que estava no Bolsonaro. Bem, esse aí é o agente da Polícia Federal que foi preso, né, entre os 4 que estava envolvido nesse esquema, né, que liderava essa coisa de dizer que tinha, né, uma vontade na época lá da posse do Lula, né, do pessoal do Bolsonaro tentar pegar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes e dar um fim nele. Então, eles armaram isso para incriminar o PSD, o governo Bolsonaro, para dizer que ele é que tentou isso. Mas, na verdade, né, o que tem aqui é isso. Porque um agente da Polícia Federal que trabalhou na segurança do governo do PT na Bahia e na equipe de segurança de Lula foi preso por envolvimento no plano para matar o presidente. Então, eles camuflam, sabe? Eles fazem um teatro para colocar o brasileiro do bem numa condição do mal, né? E aí esse discurso de golpe vai se desmanchando na medida que a sociedade e a internet vai trazendo a público a realidade. Por quê? Porque quem ganhou a eleição em 2018 não foi o Bolsonaro, foi essa casta, essa parte da população brasileira que entendeu que não dá mais para ser como antes. Porque Bolsonaro, ele estava internado na UTI, por quê? Porque a esquerda e a social-democracia queriam eliminá-lo, porque sabia que ele ia ganhar, porque a população entendeu que não queria mais esse governo
de esquerda, entendeu? Então tinha que eliminar o líder que estava sendo escolhido por eles para poder tirar a possibilidade, né, da esquerda perder o controle do governo federal, entendeu? Porque Bolsonaro foi eleito na UTI, ele nem fez campanha. O povo elegeu ele dentro da UTI, contra tudo e contra todos. E aí, pronto, eles fizeram essas armações todas para tentar incriminar o Bolsonaro e só vai engrandecendo o Bolsonaro. Por quê? Porque eles é que fazem as armadilhas, entendeu? Para criar que foi essa massa da população que quer a transformação. Vamos ver isso na prática? Aí eu separei um trecho de um vídeo meu, lá, acho que é o vídeo 8 da CCI, porque que a CCI foi criada, que fala, sabe, desse teatro que eles armaram aí, junto com a consórcio de mídia, junto com parte da polícia, parte do judiciário, entendeu? E para poder facilitar o entendimento de que houve uma tentativa de golpe. Vamos ver isso na prática? Requerimento número 143. Requer a convocação do senhor Adriano Machado, fotógrafo da Reuters. Acho que eu falei o nome errado, né? Essa foto que está aí, ó, é a foto que saiu, né, na mídia, assim, depois dos atos. Essa é uma foto profissional, né? Você vê o rapaz sozinho lá no Planalto e ele vai meter o pé nessa porta aí para arrombar. Primeiro, ele é um cara de amarelo, com a bandeira do Brasil, né, dentro do Planalto, depredando. Quer dizer, amarelo, bandeira do Brasil, mais depredando, igual terrorista patriota, terrorista bolsonarista, né? É a lógica, é o pensamento básico, né? E aí vende essa narrativa de uma hora para outra, bum, esparrama na mídia, tá certo? E aí, essa foto foi tirada por esse jornalista e foi assim, e rápido, ela saiu nas primeiras manchetes, né? Olha que ele está de costa, ele de costa você não consegue identificar, tá certo? Então não tem como você falar, olha, esse aqui é um infiltrado, isso é um patriota. Por quê? Porque ele não aparece de frente. Então essa foto tem essa peculiaridade também. Não pode mostrar a pessoa, porque se for um infiltrado, entendeu? Ele vai ser identificado, como outros que foram identificados, que acabaram morrendo por queima de arquivo. Então, a preocupação dele era a seguinte: eu não posso aparecer, eu não posso ser identificado, tem que aparecer de costa, combinado? Tá. E o que ele carrega nessa mochila aí? Eu não faço ideia, mas vocês fazem. Então vamos lá? Vamos ver o que está colocando aí. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, vêm promovendo mais uma campanha de desinformação sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Desta vez, o alvo é o repórter fotográfico Adriano Machado, da agência de notícias Reuters, além de tentar culpar o atual governo por atos causados por apoiadores do ex-presidente. Os bolsonaristas agora tentam criar uma narrativa de que havia profissionais da imprensa dentro do Palácio do Planalto antes do início das depredações, e que eles estariam mancomunados com supostos infiltrados. Essa matéria foi publicada no Estadão no dia 25 de maio, agora, de 2023. Então agora, continua. Bolsonaristas perseguem fotógrafos da Reuters com fake news de que ele estava infiltrado no dia 8 de janeiro. Quem seria o fotógrafo? O fotógrafo é o Adriano Machado. Eu já adianto para vocês que ele está sendo vítima assim, de ataques ligados aos bolsonaristas. Eu trouxe aqui, por exemplo, o material sobre o Adriano Machado quando eu fiz a live na última semana, ontem na verdade, na Folha Democrata, e no meu vídeo no canal aqui no domingo eu falei sobre a questão dele estar sendo ali estranhamente chamado pelo José Eduardo Natália, como se o Natália quisesse esconder algo, mas em momento nenhum no meu vídeo eu falei que ele estava em parceria ou em conluio com, por exemplo, o Natália ou os golpistas. Eu deixei claro que ele estava ali como outros profissionais que estavam cobrindo o que estava acontecendo, e aí prontamente a narrativa bolsonarista expôs aqui o perfil das redes sociais do rapaz. Ele teve inclusive de bloquear as redes sociais dele porque está sendo vítima de ataques aí. Então você viu aí, né? A importância da CCI é essa, entendeu? Ele mostra os dois lados. Então, vocês estão vendo aqui que eu estou querendo ser o mais transparente possível, porque aqui eu estou falando para pessoal da esquerda, pessoal da direita, pessoal do centro, tá certo? Eu sou o presidente, mas vocês, a plenária, eu tenho que satisfazer a maioria, e vocês vão decidir no comentário se ele era realmente um infiltrado ou se ele era realmente um profissional trabalhando. Então, a tese que está sendo colocada é essa, tá certo?
Então, vamos lá. Esse comentário desse rapaz, né? Aí ele fala aqui, ó, nessa parte da rede social. Vou mostrar aqui, ó. Onde ele fala da rede social. Esse rapaz teve que tirar os conteúdos dele aqui. Eu sei o que tem ali, certo? Porque as coisas já chegaram para mim. Então, eu não posso ficar expondo a pessoa, entendeu? Porque é chato, né? Você expor a rede social da pessoa. Então, ele tirou, ele bloqueou, quer dizer, ele não quer que apareça. Mas e o que ele tirou, o pessoal já identificou antes dele tirar. E ali tá cheio de coisa do Lula. Ele com Lula, ele com a Janja, entendeu? Ele é um petista de carteirinha. É um repórter, mas é um cara de ideologia de esquerda, assim, vinculado mesmo, militante. Ele faz a coisa, ele faz parte mesmo do staff, né? Ele comemora junto, aparece ele lá. E é um profissional que trabalha. Então, como ele entrou no Palácio do Planalto, né? E aí nós vamos tentar descobrir. E aí é preciso que a CPI convoque ele, né? Vamos lá, vamos continuar. Tá ficando bom, né? Pois é, vocês sempre ficam aí. Eu vou ficar até o fim, porque eu sei que o João gosta de guardar o melhor pro final. Vamos lá. Expôs aqui o perfil das redes sociais do rapaz. Ele teve, inclusive, de bloquear as redes sociais dele, porque está sendo vítima de ataques aí. Requerimento número 143. Requer a convocação do senhor Adriano Machado, fotógrafo da Reuters. Acho que eu falei o nome errado, né? Reutemann, para prestar esclarecimento sobre os fatos ocorridos no dia 8. É de autoria da deputada Paula Belmonte. Eu quero sugerir à deputada Paula Belmonte que tire esse requerimento. Eu só quero que vocês prestem atenção, porque tem um reloginho. Deixa eu ver aqui como é que eu aponto. Aqui, ó, tem um reloginho da câmera, tá certo? E aquela imagem saiu para mostrar que o cara estava ali, entrando, né, naquela porta, arrombando aquela porta. Aquilo era uma informação impactante. Então tinha um pessoal ali impactando, mas se você olhar na hora, era 3 horas e pouco. Quer dizer, os patriotas nem tinham chegado, que a coisa começou a chegar por volta de 5h30, 5 horas, entendeu? Que os patriotas começaram a chegar. Então estava todo mundo quietinho lá dentro, fazendo aquele vandalismo lá. Aí o que eu quero dizer é o seguinte: nós vamos trabalhar em cima dessa questão, desse detalhe do horário. Vamos lá? A senhora quer que eu lhe explique por quê? Eu já conversei com os deputados aqui e nós estamos entendendo, deputada, de que isso aqui é uma censura ao trabalho da imprensa. Jornalista nenhum tem obrigação de vir a uma CPI e contar o que ele viu. O jornalista ele tem o segredo de imprensa que ele tem que manter. Portanto, não é correto convocar esse fotógrafo, por isso que eu estou pedindo para Vossa Excelência que retire. Se Vossa Excelência quiser manter, eu vou submeter a votação. Presidente, o jornalista estava num ato que foi gravado pelo GSI, ele gravou, ele será testemunha da nossa, vamos dizer, a verdade que nós queremos. Aqui nós estamos respeitando a imprensa e precisamos que a imprensa continue séria. Eu não retiro esse requerimento e faço questão que esse fotógrafo esteja aqui, até porque, depois do ato que ele gravou, o empurrão, ele ainda checou as imagens com a pessoa que chutou a porta. Então, eu peço aqui a sensibilidade de todos os membros dessa CPI para que a gente faça, sim, o requerimento do seu Adriano, para que ele explique o que ele viu lá naquele momento que o GSI serviu água para todos os membros e tudo. Eu não Deputado, eu estou encaminhando contra. Em discussão, presidente? Está em discussão e já que estou apontando a minha posição contrária. Ok. Em discussão, quero dizer que o fotógrafo ali, ele era autor do ato também, ele estava lá. Ele não estava só tirando foto, não. Portanto, eu já pugno pela convocação dele a esta comissão também, meu voto. Deputado Fábio, quer discutir? Deputada Jaqueline. Presidente, eu queria, se o senhor me permite, primeiro eu cheguei aqui a essa mesa fazendo uma fala com o deputado Fábio da minha preocupação. Nós temos uma série de pessoas que a gente precisa ouvir e a gente, infelizmente, a gente precisa, inclusive, pós a nossa reunião aqui, acho que a gente precisava sentar para a gente ver como é que nós vamos fazer. Porque no ritmo que nós estamos, se a gente não acelerar, de repente mudar a logística, a gente pode ter dificuldade. E eu também fui uma pessoa que questionei muito acerca dessas nossas convocações. Eu tenho muito respeito pela deputada Paula, pelo nosso deputado Daniel, mas nesse momento eu queria, a minha posição também nesse momento é de haver um recuo nessa convocação. Para discutir, presidente. Deputado Hermeto, para discutir.
Deputada Paula, com todo respeito à sua convocação, eu acho que também o momento, vamos focar no momento regional. A nossa CPI nacional, como bem disse o presidente, ela vai para todas as outras vertentes. Como nós já estamos em andamento, temos outras prioridades, e também o fato do fotógrafo estar lá no local, ele pode mandar o material dele perfeitamente. Eu também sou adepto de que a imprensa tem o direito de resguardar esse momento, se a gente perceber que precisa realmente ser a convocação dele, da fonte, mas à frente de convocá-lo. Eu voto com o deputado Chico Vigilante. Para discutir, deputado Joaquim Roriz Neto. Deputados, com todo respeito, nenhum tipo de profissão isenta uma pessoa da lei. Ninguém é acima da lei. Eu não sei por que ex-ministros, ex-secretários, ex-comandantes, todos entram nessa esfera da CPI, menos um jornalista, muito menos um que estava presente no local, um fotógrafo, desculpa, o fotógrafo que estava presente no local, teve uma conversa com um dos supostos terroristas. A gente precisa entender o que foi feito naquele dia. Eu vi essas imagens, deputada Paula Belmonte. Foi extremamente preocupante. Ali claramente dá para ver que alguma coisa está sendo oculta. Eu sou totalmente a favor da convocação desse fotógrafo. Eu acredito que a gente precisa fazer um trabalho imparcial. E a imparcialidade é justamente isso, é não fazer acepção de pessoas. A gente precisa convocar sim. É inocente, a gente faz a nossa convocação, faz a nossa linha de questionamento e essa pessoa certamente vai ser inocentada. Se não tem nada a esconder, por que isentar ela de um depoimento? Eu só quero manifestar o meu apoio a esse requerimento da deputada Paula Belmonte e eu gostaria que os outros deputados revessem esse posicionamento. Eu também vou discutir. Todo mundo aqui tem a obrigação de saber da lei. E a lei é clara. Jornalistas, e o fotógrafo é um jornalista, ele tem a obrigação, dever, do sigilo da fonte. As pessoas aqui, tem alguns que falam tanto de liberdade, estão chorando aí pelo... Gente, esta é ótima, do Chico Vigilante. O jornalista tem o sigilo da fonte. Mas, gente, ele é a fonte, ele está sendo filmado, a imagem dele vazou o mundo aí, rodou o mundo. Os patriotas quebraram tudo lá dentro. Saiu nos tudo quanto é jornais, entendeu? Que sigilo da fonte que o cara está preservando? A fonte está ali, filmada, tirando a foto, todo mundo está vendo. Chico, você é o maço. Aquilo que eu falei, eu tenho minha banca de camelô aqui na avenida, tá certo? Se eu precisar de almoçar e só tiver você para tomar conta para mim, eu não vou almoçar. Eu fico o dia inteiro sem almoço, porque você para vigiar é uma competência do caramba, viu? Mas vamos lá, eu tinha que parar para isso, gente. Ai. Dos cantos, porque vai ser quebrado, deputado Fábio, a questão de fake news, vai ser criminalizado, como deveria ter sido sempre. E agora querem trazer o fotógrafo que correu, inclusive, o risco, não sei quem é, nunca ouvi, mas deve ter corrido o risco de morte lá naquele... Portanto, vou submeter à votação. A senhora já falou, já está encerrada a discussão. Vamos votar a deputada Jaqueline. Ela já falou, está encerrada a votação. Uma questão, deputado. Presidente, eu estou querendo aqui dizer para o senhor que ninguém está questionando o meu requerimento, e eu quero deixar claro aqui, ninguém está questionando a fonte. Nós estamos falando de um cidadão brasileiro que é jornalista e que estava no momento, como dizem aqui, no ato de vandalismo. É isso que nós estamos questionando, e ninguém está questionando aqui a imprensa. Então não deturpe o meu requerimento. O meu requerimento está claro. Ninguém está deturpando nada, deputada. Como vota o deputado Hermeto? Voto com o presidente. Deputado Fábio Félix. Eu voto contra o requerimento, presidente. Deputada Jaqueline. Eu voto com o presidente. Deputado Joaquim Roriz Neto. Eu voto a favor do requerimento. Deputado Daniel de Castro.
Eu voto a favor do requerimento. Eu voto contra o requerimento está reprovado por 4 votos favoráveis e 2 a favor do requerimento. Então, gente, a partir daí, o debate é com vocês, tá? Só não esquece que a CCI, ela precisa muito da ajuda de vocês, brasileiros, cidadãos. A gente não tem renda, a gente não tem bens, não tem nada. Se eu não tiver esses Pix aí, ó, esses vídeos que a gente vai fazer, vai ficar impossível. Então, para mim dedicar 24 horas por dia a buscar conteúdos de qualidade para passar para vocês, eu tenho que ter essa subvenção, né, dessa plenária privilegiada que eu tenho, tá certo? E agora vocês é que vão debater, tá certo? Que bom que a gente mostrou aí cada um votando, né? O Chico não quer trazer o cara. Bem, então, isso foi feito lá no começo ainda de 2023, era o vídeo 8 da CCI, a gente estava começando, e o vídeo na época, esse vídeo específico na época, ele bombou na época, tá certo? E é provável que ele tenha feito com que a comissão fosse obrigada a convocar o repórter, e ele foi convocado. E na convocação dele, quando ele fez o depoimento dele, o que ele revelou? Ele revelou que a Força Nacional, estava lá na garagem, lá no subsolo, no prédio, sei lá, do Ministério da Justiça. Por quê? Porque quando ele foi para lá, ele chegou mais cedo, ele parou, estacionou lá no estacionamento do Ministério da Justiça. Bem, a gente não tem as imagens do Ministério da Justiça porque o Dino deu um sumiço nelas, tá certo? Com o apoio do Alexandre de Moraes. Mas tudo leva a crer que esse jornalista, ele subiu o prédio, ele deve ter ido lá ao encontro, né, desses ministros que estavam mocados lá no Ministério da Justiça no dia do 8 de janeiro, e talvez, é uma suposição, né, a cúpula que estava ali, que as imagens não apareceram, então a gente pode criar suposições, né? A turma que estava ali orientou ele, falou assim, você vai lá para o Planalto, você vai lá nos ministérios e você vai acompanhar os infiltrados, entendeu? Vai tirar foto deles fazendo os estragos lá, aqueles que estão de verde e amarelo vestidos de bolsonarista, e vai mandar para a Reut, para a gente colocar isso na imprensa, que a gente precisa divulgar, assim, no nosso consórcio de mídia, na imprensa toda, né, que eram os bolsonaristas que estavam fazendo isso. Então você vai mais cedo, entra lá, por quê? Porque os infiltrados vão chegar antes, vão fazer a lambança lá, e depois que os patriotas chegarem, vão sair os infiltrados, aí os patriotas entram, a gente prende eles lá e fala, ó, foram eles que fizeram. Então, essa participação desse fotógrafo foi tão importante, por quê? Porque ele ajudou a derrubar o governo, derrubar o ministro da Justiça, na época que o Congresso queria a cabeça dele, né? Aí foi preciso o quê? Voltar de novo ao Poder Judiciário para poupar ele. Aí fez uma dobradinha, ó, vai sair um aqui, a gente coloca o Flávio Dino lá para poder dar um guarda-chuva maior de proteção para ele. Porque sim, se saíssem as imagens do Ministério da Justiça, provavelmente esse repórter estaria lá conversando com eles. Porque um repórter não vai para um campo de batalha assim, todo, né, preparado para a guerra, sabendo que não ia acontecer nada. Ele sabia que ia acontecer. E se ele conseguiu entrar antes, né, dos patriotas chegarem, é porque ele teve essa facilidade, ele teve essa informação. Quem passou essa informação para ele pode ser lá no Ministério da Justiça, tá certo? Então, aí eu venho aqui com mais um detalhe que é muito simbólico, que é a Ana Priscila, que a gente já mostrou em outros episódios. Aliás, onde está a Ana Priscila? Né? Ela está presa? Qual que é o processo dela? Está condenada? Aonde que ela está? Ela pode ser ouvida, ela pode ser entrevistada no presídio que ela está, porque o Lula foi entrevistado várias vezes, né? Então, vamos fechar aqui o símbolo dos infiltrados da emboscada aos patriotas. Quem era a Ana Priscila, né? Que acabou sendo um ícone né, o líder das infiltradas, foi presa, mas não pôde misturar com os patriotas, por quê? Porque era infiltrada, né? E ninguém sabe do paradeiro dela. Mas vejamos. Vou mostrar aqui o tanto que vocês são hipócritas. Olha só, o Lula, ele foi preso, ele foi condenado, ele foi julgado, ele foi absolvido. Ele foi condenado, 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 ele foi
O tanto que vocês são hipócritas. Será que os bolsonaristas amam mesmo a Cristo? Só quem ficou foi quem? Foi o Werneck e fui eu, às custas do alto comando. Porque vocês sabem que esse miliciano safado, desse bolso cheio, vagabundo, esse cara não se sustenta. E vocês ficam aí tentando manter uma aparência de governo Bolsonaro-Mourão e que na verdade não existe. O que espera vocês, seus vagabundos? É morte, é cemitério, é caixão, é fuzil, é prisão, porque vocês são piores do que os comunistas. Eu tenho mais respeito por um comunista raiz do que por vocês, falsos conservadores, liberais safados de merda do cacete, que trai o país e não vem com essa merda, governo Mourão-Bolsonaro, porque não existe, está mais do que provado, Bolsonaro nunca, Mourão se afina com Bolsonaro e nem com esse comedor de placenta do otário de caralho que vocês sabem muito bem quem é. A esquerda tem tanto ódio do Bolsonaro que prefere o Mourão, velho. Prefere a ditadura do que a burrice do bunda suja. Eu tava me convencendo a apoiar o Bolsonaro. Não, tem que apoiar, porque não se sabe, cara. Nós somos amigos, aquela coisa todinha. Penso que não, o cara tava trabalhando lá dentro do Palácio do Planalto. Levou um pé na bunda essa semana. Oh, parabéns, otário, se lascou. Levou um pé na bunda. Missão dada! Missão cumprida! Missão dada! Ana Priscila! Ana Priscila! Vitória, Vitória! É a Ana, cara! Então, para encerrar, que já está um vídeo longo, tá certo? Eu vou trazer aqui ó, um comentário que saiu recente do Gustavo Conde. Ele é de Portugal. Ele falando sobre Bolsonaro. A gente já falou isso algumas vezes aqui, entendeu? Por quê? Porque o que a esquerda está fazendo é isso, entendeu? Para incriminar, não o Bolsonaro, incriminar os brasileiros, porque o alvo é os brasileiros, não é o Bolsonaro. Como eu disse, Bolsonaro foi eleito dentro de uma UTI. Quem levou o Bolsonaro para a presidência não foi ele fazendo campanha, foi o povo brasileiro. E aí a turma tenta destruir o Bolsonaro, entendeu? Para dizer que ele não pode ser um líder da direita mais. Desse pessoal que não quer mais esse discurso ideológico da social-democracia junto com a socialista. Entendeu? E aí eles criam esses fatos, esses factoides, né? Montam esse teatro para dizer que esse pessoal de direita, do qual o Barroso falou no começo, né? Que despertou para um patriotismo, que despertou para a ética, para a moralidade, que quer um país diferente, que não aguenta mais esse sistema corroído, né? Então, isso vai jogando por terra o resto que tem, né, de apoio ainda de brasileiros a essa casta da social-democracia, aí, junto com a esquerda socialista. Porque a única tentativa de golpe que houve, de fato, foi essa aqui, ó, quando eles tentaram matar o Bolsonaro, ainda em 2018. Na época da campanha, tá certo? E aí eu vou ler aqui, ó, o que esse Gustavo Conde, lá de Portugal, traz. Eu não queria dizer isso, pode ferir sensibilidades, desmanchar castelos de areia, coisas e tal. Mas que se dane, o fato nu e cru é que Bolsonaro vai sendo canonizado, imortalizado e santificado no altar máximo da glorificação histórica. Nem Churchill, nem Roosevelt, nem Nelson Mandela chegaram perto dessa dimensão. E essa consagração é insuspeita. Não há maior prêmio, nem maior insígnia do que se perseguido e caçado como este nível de violência pelo aparelhamento judicial e financeiro em uníssono com o auxílio de toda a imprensa e dos serviços de inteligência nacionais e estrangeiros. É o maior reconhecimento de uma vida que teve um sentido maior, léguas de distância do que a maioria de nós poderia sonhar. Nem todos os títulos honoris causa do mundo juntos equivalem a essa diferença, a essa deferência. Ser perseguido por gente do sistema, por representantes máximos do capital, da normatização social e da covardia intelectual, gente que pertence ao lado comunista da história, o lado negro da bestialidade socialista. Não há prêmio Nobel que possa simbolizar a atuação patriótica de Bolsonaro no mundo. Nem todos os títulos que Bolsonaro de fato ganhou ou recursou
A lista é imensa, uma das maiores do mundo, porque a honraria mesmo que se desenha é esta em curso: ser alvo máximo do ódio de classe e alvo máximo do pânico democrático que tem fobia a voto. Habitar 24 horas por dia a mente desértica dos inimigos da pátria e povoar quase a totalidade do noticiário político de um país durante 33 anos, dando significado a toda e qualquer movimentação social na direção de mais direitos e mais soberania, acreditem, não é pouco. Talvez não haja prêmio maior no mundo, porque Bolsonaro é, ele mesmo, o prêmio. É ele que todos querem, para o bem ou para o mal. É o líder fetiche, a rocha que ninguém quebra, o troféu, a origem, a voz inaugural, que carrega as marcas da história no timbre e na gramática. Há de se agradecer essa grande homenagem histórica que o Brasil vem fazendo com extremo esmero a este cidadão do mundo. Ele poderia ter sido esquecido como FHC, mas não, caminha para a eternidade, para o Olimpo, não dos mártires, mas dos homens que lutam e fazem valer sua vida em toda a dimensão espiritual e humana. Gente, não basta curtir, é preciso compartilhar. De Portugal, Rafael Siqueira. Bem, eu venho falando isso aqui há muito tempo, né? Que essa fobia em colocar o Bolsonaro na cruz é o que fizeram com Jesus Cristo. Entendeu? O povo elegeu, falou: a gente quer o Bolsonaro porque ele representa aquilo que a gente não quer mais, que é esse passado sombrio, né, do governo socialista, juntou com a social-democracia e fizeram esse escarcéu todo aí que a Lava Jato desnudou. Mas aí que o próprio Barroso entendeu, no raro momento de lucidez, que a sociedade mudou, e mudou mesmo. A sociedade não quer mais isso. Então, não adianta ficar incriminando a sociedade, usando o poder judiciário para colocar o Bolsonaro fora do contexto, para dizer que ele é o símbolo dessa sociedade que quer mudança, porque quanto mais eles fazem isso, mais eles vão canonizar o Bolsonaro. Entendeu? E é isso aí, é a realidade que nós temos no momento. Então, se você gostou dessa palestra, se você gostou desse vídeo, você pode compartilhar, pode comentar, pode curtir, pode se inscrever no nosso canal na TV Del Rey ou João Paulo Guimarães no Facebook. E é aqui que a gente faz essas análises com vocês. Desprendida, né, dessa psicose de massa, daqueles povos que já não se deixam mais ser manipulados por essa mídia, certo? E buscam conteúdos na rede social que possam trazer um entendimento mais claro para eles. Então, encerrando, está aqui nosso apoio, né, jpnoticias@gmail.com. Aqui você pode contribuir com qualquer valor, porque o preço da liberdade, de poder falar a verdade, só depende de você, porque sem o financiamento de você, cidadão, que faz parte dessa comissão e que compartilha, que entende nossa proposta, entendeu? É capaz de dar voz a essa comissão. Sem isso a gente não vive, porque o sistema não vai financiar isso, tá certo? E a gente tem aqui, ó, o nosso WhatsApp, 3299618000, onde a gente coloca esse relatório que nós fizemos, né, que é uma síntese de tudo que nós falamos aqui, que dá para você entender isso, tá certo? Se você quiser esse relatório, mande uma mensagem no nosso WhatsApp, faça um depósito na nossa chave Pix JP Notícias de R$25, a título de colaboração, encaminhe junto o recibo desse Pix para o nosso WhatsApp 3299618000, solicitando um relatório, e nós enviaremos para você amadurecer mais esse conceito que nós trazemos aqui, tá bom? Então fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todas as famílias brasileiras. É a forma que a gente precisa para pacificar esse país, tá certo? Entender que somos todos um povo só, uma só nação. Um abraço. Houve uma quantidade impressionante de coisas erradas entranhadas na estrutura do Estado. A corrupção no Brasil foi uma criminalidade estrutural e institucionalizada e sistêmica.
E eu acho que verdadeiramente a Lava Jato ajudou a desvendar isso e a mudar a cultura de impunidade no país. Eu não sou um revisionista nessa matéria, não. É claro que você pode encontrar um erro aqui, um erro ali. Agora, todos os melhores advogados criminais do país, de lupa, acho que acharam muito pouca coisa errada para você desacreditar a operação. E ela mudou o Brasil. Infelizmente, houve decisões judiciais das quais eu discordo que retardaram um pouco esse processo. Porém, a sociedade já mudou. E acho que a Operação Lava Jato ajudou a mudar a sociedade, que deixou de aceitar o inaceitável e desenvolveu uma imensa demanda por integridade, por idealismo e por patriotismo no Brasil. É disso que nós estamos falando. Pena que foram poucos raros momentos de lucidez que esse ministro teve ao longo de sua carreira. Tá certo? Podemos eternizar isso aí, que é o suprassumo da essência desse vídeo. Que pena, né? Que ele é refém do José Disseu, que tem um vídeo que chantageia ele para poder fazer essas... né? Abrir mão da sua consciência. Um abraço.